E então, assim, era reunião atrás de reunião e chegou a época de ter, sei lá, 50, 60 consultores. Eu tinha uma outra gerente comigo, que a gente se complementava muito e a gente se ajudava muito ali em administrar, mas 2 gerentes, 60 consultores é muita coisa, né? Caramba, é muita gente. É muita gente. Então, assim, foi bastante pressão. E aí, um dia eu tava numa reunião e eu não consegui continuar a reunião. E eu tava falando e eu dei um apagão, assim, aí eu... Gente, só um minuto que eu preciso sair aqui. E dali eu tive a primeira crise de ansiedade, eu diria, sabe? Aí, dessa crise de ansiedade, respirei, tal, mas voltei. Porque primeiro a gente é forte, né? A gente quer ser forte o tempo todo, a gente nunca quer mostrar fraqueza, né? Segundo, que eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia o que era aquilo, eu nunca tinha tido. E aí tá, beleza, fiquei atenta. E depois eu tive, quando eu voltei para cá, para Dublin, que eu comecei a fazer essa rotina de sair de talo às 7, 8 horas da manhã, mais ou menos por aí. Eu não tinha carro na época, então eu vinha de ônibus pro centro, dava 1 hora. E assim, saía do escritório às vezes 10 horas da noite. Aí tu me perguntar, mas eles te obrigavam? Claro que não. Ah, então foi você mesmo que te colocou nessa. Exato, Caramba, exato. bizarro. Porque a gente tem que botar limite para as coisas, sabe? E eu não soube colocar o limite. Eu não soube ver o limite que eu precisava para aquelas situações. Porque se deixasse, tinha trabalho. E se deixasse, eu ia trabalhando. Mas o que te fazia trabalhar tanto assim? Era a questão Dinheiro, tá do ligado? dinheiro? Não é dinheiro, porque assim, uma das coisas que me fizeram também, assim, que me fez trabalhar bastante, assim, é porque eu não tenho nada pra fazer aqui. Oh, que vida boa. Não, no sentido assim, pô, é porque eu vim do Rio de Janeiro. No Ah, Rio tá. de Janeiro, todo dia você tem algo pra fazer se tu quiser. Ah, uma maltinha na praia, Todo né? dia tu tem alguma coisa pra É bom fazer. Aqui não, demais. cara, ainda mais no inverno, não sei o quê. Pra quem gosta, pra quem é do ar livre como eu, pô, vai ficar em casa fazendo o quê? Então eu ia trabalhar. Falei, vou fazer alguma coisa de útil pra mim. Independente se tava ganhando dinheiro ou não, falei, cara, vou fazer alguma coisa. Sim. Procurava alguma coisa pra fazer. Então, no teu caso, era mais por causa da grana também, assim, Assim, também, né? Óbvio. também Uhum. mas a grana o dinheiro era só uma consequência. Porque, por exemplo, assim, o que me fazia, primeiro, pensando em mim, tá? Porque o meu trabalho tinha propósito, era muito legal, etc. Eu gostava, depois que eu entendi o que eu fazia, pra mim era prazeroso estar com os meus clientes, era prazer, até hoje estar na conversa, ver ali como a vida da pessoa tá. Até hoje eu encontro intercambista que eu vendi, tipo assim, inclusive a gente fez uma janta semana passada que a gente encontrou a menina no rolê. E, de repente, ela tava lá na minha casa, porque Vanessa já chamou, já tava todo mundo lá, e eu, meu Deus, e assim. Então, mas era. Eu, eu, eu tenho uma vida aqui mentalizada na minha cabeça. E é atrás dessa vida que eu vou. Então, assim, essa vida mentalizada, esse trabalho, por exemplo, esse cargo, eu pensei que eu ia ter com 40 anos. Com 30, 40, com 38, 40 anos, esse cargo que eu tive, Sim. que eu trabalhei muito. Então, tu pensa, eu tava com 30 na época, 29, 30, e o caramba, tu tendo essa oportunidade meio que 10 anos Sim, sim. antes, porque eu sempre quis trabalhar na liderança. Sim, Foi sim. uma coisa que eu pensei que eu pudesse ter um pouco de habilidade, e eu acho que tive. E eu tive a oportunidade, então. Só que, assim, é uma responsabilidade tu ser líder de um departamento de vendas, que você tem que entregar um resultado e tu tem que entender o teu colaborador. Porque a gente tá trabalhando com ser humano, né? Não é só números. Então, foi desafiador. Então, assim, o que que me fez, né? Trabalhar bastante. Primeiro, não saber colocar o limite. Eu tinha acabado de voltar, os meus amigos também já tinham tudo dispersado. Tava sem vida social. Não que eu tenha hoje em dia vida social, mas enfim, né? Que ela tem um pouco. Mas estava sem vida social e os amigos, o trabalho acaba te fazendo amigos, então enquanto você está ali trabalhando é aquilo, né? O que você acha que o Google, TikTok, todo mundo bota umas coisinhas muito legais lá para ninguém sair, né? No caso ali, a gente gostava tanto do que fazia que nem precisava ter mesinha de pique-pong, que a gente continuava ali. Então, foi isso ali. Eu estava tendo uma oportunidade
de me desenvolver profissionalmente e eu via isso através dos resultados. Então, eu queria mais, porque na minha cabeça, quanto mais resultado eu entregasse, mais profissionalmente eu estava me desenvolvendo. Sim. Não que isso mudou muito, né? Ainda continua, mas... Não comete os mesmos erros de antigamente, né? Ou não? Mais ou menos. Não, primeiro já começa pela empresa que eu trabalho hoje, que eu não tenho uma pressão para trabalhar. Eles me deixam assim, ó, 100% livre, eu não tenho horário para bater ponto, horário para sair. Não posso reclamar assim, nunca ouvi ó, Thaís, e aí, você não tá vendendo. Tudo bem que eu entrego o resultado também, né? Não é assim, talvez se eu não entregasse resultados, estavam ali, mas é uma outra situação, uma outra demanda. Hoje em dia, por exemplo, meus clientes, óbvio, eu procuro, até por conta das demandas que eu tenho, eu procuro responder o mais rápido possível, mas antigamente eu ficava muito ansiosa, porque eu precisava responder aqueles clientes, e eram muitos, então eu ficava naquela ansiedade, e às vezes era 11 horas da noite, eu estava respondendo cliente, sabe? Sábado, domingo, respondendo cliente. Hoje eu já tenho um limite. Às vezes eu respondo o cliente 11 horas da noite, hoje em dia. Mas não é um padrão mais. Às vezes eu trabalho no sábado. Até tenho trabalhado bastante no sábado nos últimos tempos. Mas eu tô prometendo Disney pros meus sobrinhos. Então eu tenho que me coçar, né? Porque a Disney também não é tão baratinha, né? Então, assim... Então, foi isso, assim, eu ficava naquele dali, não tinha essa roda social, queria provar, talvez, o meu valor profissionalmente através dos resultados, então, me dedicava àquilo ali para render mais e mais. Mas, no fim, ainda o dinheiro que eu ganhei, tive que investir para cuidar da saúde. É o que eu sempre escuto também, que acaba no final das contas, toda a grana que você ganhou, né, você acaba tendo que gastar pra poder te recuperar daquilo. Ó, não sai desse vídeo. Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast e pra assistir esse episódio completo, o link tá bem na descrição desse vídeo. Ó, e não deixa de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Valeu? Talkando Podcast.